A paz do Senhor Jesus, irmãos, que bênção de Deus, estamos aqui juntos para continuar o estudo do livro de Isaías. Hoje o capítulo 28, de 29 versículos, com alguns títulos aqui. E cada capítulo de Isaías, irmãos, é tão maravilhoso que Deus fala com povos, fala com o povo dele, fala de coisas que vão acontecer ainda, num futuro. São vários assuntos num capítulo só. Às vezes, num capítulo, como a gente está aí no canal, já está gravado desde do primeiro capítulo até o 27, um assunto só de uma nação ou de duas nações num capítulo, mas Deus falando, irmãos. Deus, às vezes as pessoas no nosso dia a dia falam assim, Deus só quer o coração. Não, irmãos, Deus quer corpo, alma e espírito, conservado, íntegro e irrepreensível para a vinda dele. Então, é algo muito sério, né? Deus, ele fala com os povos, fala com o povo dele, trata, corrige. A Bíblia diz que Deus açoita aquele que ele toma por filho, porque ele ama. Aleluia. Às vezes, irmãos, nos outros capítulos, a gente vai falando de tantos assuntos, né? Às vezes a gente pensa e vai falar Apocalipse, capítulo 21, ou um outro capítulo, acaba falando Isaías junto, mas os irmãos são entendidos da palavra, são leitores. Se os irmãos às vezes veem isso, os irmãos deixam aí no comentário que a gente vai estar se policiando, né? Aleluia! E falando e citando isso tudo para a glória de Deus, irmãos. Aqui a gente está aqui num dia a dia, na presença de Deus, procurando sempre melhorar, né? E o nome do Senhor ser exaltado, amém? Capítulo 28, irmãos, de 29 versículos, o título fala assim, castigo sobre Efraim. Os irmãos sabem que Efraim, isso está no versículo 1 até o versículo de número, aleluia, 6, era uma tribo que fazia parte do povo de Israel, né? Aleluia. Das 12 tribos, Efraim fazia parte, era uma das tribos, né? Fala assim o versículo 1. Ai da coroa do orgulho dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça fértil do vale dos vencidos do vinho. Então a gente vê aqui que o povo de Efraim, irmãos, foi para embriaguez, foi para o vinho, onde há dissolução e contenda, isso diz a palavra. Foi por um caminho errado, irmãos, que não era do agrado do Senhor. Versículo 2. Eis que o Senhor envia um forte e poderoso, como tempestade de saraiva, tormenta destruidora, e com tempestade impetuosa de águas que transbordam, ele com a mão derrubará por terra. Então, o povo quer ir para o caminho, irmãos, dos vícios, o caminho longe de Deus, das paixões, da vaidade, da concupiscência da carne, que é um desejo desenfreado. Irmãos, Deus não tem um controle remoto na mão, igual alguns pensam, que ele aperta lá para dar uma retrocedida e uma adiantada, e uma hora ele aperta o pause para parar. Não, irmãos, ele dá para a pessoa. Para a pessoa, isso cada um das pessoas, nesse período bíblico para nós hoje, a decisão de escolhê-lo, de amá-lo, de honrá-lo, de buscá-lo, de querer servi-lo de todo o coração. O Senhor Jesus nunca prometeu que a quem servisse a Ele ia ter riquezas, ia ter coisas em excesso. Não, irmãos. Ele falou que a gente ia ter uma vida e vida com abundância. Sim, de vitória, de conquista. Irmãos, muitos homens na Bíblia, um exemplo desse, Abrão, depois foi mudado o nome dele para Abraão, quando Deus chama ele já era rico, irmãos. O Senhor deixou ele só mais rico. Irmão, Deus vai sempre acrescentar. Deus vai multiplicar as bênçãos na sua vida, irmãos. Aleluia. Se ele vê que que nós temos estrutura, bendito seja Deus, para ser ricos nessa terra, nós vamos ser, irmãos. Mas muitos não podem ser, porque não tem estrutura para servir a Deus. Não tem, sabe, fazer de separação e servir a Deus com todo o coração. Então a gente vê aqui um exemplo da tribo de Efraim, Deus precisando mandar uma tempestade destruidora para fazer eles pararem, para eles tomarem uma posição diferente. Irmãos, é muito sério. Versículo 3. A coroa do orgulho dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. 4. E a flor caída do seu glorioso ornamento que está sobre a cabeça do fértil vale será como fruto temporão, antes do verão, que vendo alguém e tendo ainda na mão o engole. Irmãos, ruína, queda, percas,
a escolha, a decisão errada de Efraim, Deus estava cobrando. Deus estava tirando coisas deles. Tem pessoas que estão, irmão, pegadas nas coisas, matéria. Não, irmãos, vamos pegar nas coisas do céu, buscar as coisas de cima. E todas, a Bíblia fala, coisas vos serão acrescentadas, aleluia. Versículos 5 e 6 fala assim: naquele dia o Senhor dos Exércitos será como coroa gloriosa, e por diadema formoso para os restantes do seu povo, né? Os restantes que querem amá-lo, servi-lo, adorá-lo, buscá-lo, aleluia. 6. E será um espírito de justiça para o que se assenta para julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Irmão, quem aqui fala de um remanescente que quer amar a Deus, servir a Deus, buscar a Deus, Deus será tudo isso, irmãos, e muito mais, aleluia. Do versículo 7 em diante, os irmãos vão ver que tem um título assim, contra Jerusalém, aleluia. A gente vai ver aqui o versículo 7 em diante, fala assim: bendito seja Deus. Mas também estes erram por causa do vinho, e com bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, são absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Irmãos, homens de Deus com unção, separados para ensinar o povo, para ser referência, para ser bênção, para ter um caráter, irmãos, que as pessoas iam ter que olhar neles e ter como exemplo, estavam sendo vergonha, escândalo. Irmão, nos dias de hoje não é diferente, irmãos. Por isso que a palavra do Senhor em Hebreus 12:2 fala que a gente tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Versículo 8. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos, imundícia, e não há lugar limpo, né? De tanto beber, de tanto se embriagar, irmãos. Estavam passando até mal, né? Tem pessoas que estão assim nos dias de hoje também. Tantas coisas erradas que fazem, continuam fazendo, irmãos, que fica aquela imundícia, a vida vira uma imundícia, irmãos, isso é muito sério. Versículo 9. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria o entender a doutrina? Ao desmamado o leite e arrancado dos seios? Aqui está falando, irmãos, a posição que Deus coloca o povo dele, irmãos, para ensinar, para orientar, para conduzir, para ser guia, e o povo dando escândalo, irmãos. Olha quantos estão aí, irmãos. Ó, aqui dá um exemplo aqui de desmamado, né? Um desmamado que quer, irmãos, uma pessoa que, vamos pôr assim, uma criança que está no crescimento, né? Uma hora ela sai do leite, mas ela tem que receber um outro tipo de alimento. Irmão, o povo aqui de Deus, que tinha que dar esse alimento, que tinha que ensinar, ser exemplo, não estava fazendo isso, irmãos. E essas pessoas nos dias de hoje, irmãos, também vivem no nosso meio, irmãos. Pessoas que são fracos na fé, pessoas que olham em você, olham em nós, por misericórdia de Deus, vê algo de Deus, irmãos. A gente tem que permanecer assim, ser exemplo, ter uma conduta, né, ilibada pela misericórdia de Deus, com a ajuda do Senhor Espírito Santo. Irmãos, para a gente levar essas pessoas para Cristo, para amarem a Cristo, para servirem a Cristo. Mas o exemplo do povo aqui, irmãos, era contrário. O versículo aqui, o 10, fala assim: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Vamos ler também o 11. Aleluia. Aqui, por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo, né? A gente vê que Deus deixa o mandamento, deixa a palavra, deixa, aleluia, tudo escrito, irmãos, para quê? Para a gente obedecer. E é interessante que Isaías aqui, guiado pelo Espírito Santo, ele fala de um outro povo, né? Uma língua gaguejante falará esse povo, né? Um povo que não tinha, né, irmãos, aquela tradição, a cultura judaica, um povo que tinha os costumes, um povo que falava a língua deles. Mas esse povo hoje, irmão, se cumpre em mim, em você, em outras nações que estão servindo ao Senhor, que servem ao Senhor, que falam até em outros idiomas, mas estão pregando a verdade, levando a palavra. Oh, bendito seja Deus, aleluia. Versículo 12, a qual disse: este é o descanso de descanso alcançado, e este refrigério, porém, não quiseram ouvir. Irmão, quando a pessoa conhece a Cristo, quando a pessoa conhece a palavra, ela tem descanso, irmão. Ah, mas tá com luta, tá com prova, tá sendo perseguido, caluniado, mas tem paz dentro dele, irmão. Ele está em paz com o Senhor.
Ele sabe que Deus cuida, Deus zela, Deus é justiça, Deus é o que pleiteia a causa dele, Deus é que entra com providência, Deus é que abate o inimigo, Deus que corta o arco, quebra os carros, diz a palavra. Deus é o que empobrece e enriquece, que dá a vida e tira a vida. Tem paz do Senhor, irmãos, tem descanso. Por mais luta que venha, tem uma viva esperança que o Senhor está com ele. E ele tem descanso. Oh, aleluia. Oh, maravilha. Isso é promessa para quem? Para quem crê, para quem obedece à palavra do Senhor. Aleluia. Versículo 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam por trás, e se machuquem, e busquem, e fiquem enlaçados, e sejam presos, né, irmãos? Quem obedece à palavra, quem serve ao Senhor, quem está se esforçando para ganhar o reino dos céus, irmãos, não fique enlaçado, preso nas coisas, nas manias, nos costumes, na moda do mundo, na vaidade do mundo, mas está alicerçado na palavra, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Versículo 14, ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Vamos ler até o 17. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, com o inferno, fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, debaixo da falsidade nos escondemos. 16. Porquanto assim diz o Senhor Jeová, eis que assentei em Sião uma pedra já reprovada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que crê nela não te apresse. 17. E farei do juízo a linha de medir, justiça o fio de plumo, e Saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Então, a palavra, irmãos, estava vindo para esse tipo de pessoas, escarnecedores, homens desobedientes, homens que não queriam crer, obedecer, aceitar a vontade de Deus. E aqui o Senhor fala, irmãos, que ele coloca uma pedra já reprovada. Aqui está falando de Cristo, irmãos. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, fala que para quem crê essa pedra é preciosa. Quando fala de pedra, de rocha, fala de firmeza, que é o que Cristo faz na sua vida. Cristo faz a minha vida. Quando a gente não serve ao Senhor, irmãos, a vida é toda bagunçada, tudo desregrado, não tem controle, não tem arrumação, não tem ordem, não tem decência. Mas quando nós conhecemos a Cristo, a firmeza, a ordem, a decência, irmãos, a progresso, a ordem e progresso, bendito seja Deus. E você vê que o versículo 17, né, fala que Deus está colocando um prumo. Irmãos, eu creio que não só nesse período aqui de Isaías, mas como nos nossos dias hoje, o prumo é a palavra. O prumo é a doutrina da palavra. Não é uso e costume não, mas é doutrina, é mandamento. Deus coloca esse prumo para tratar comigo, com você, com o povo dele. Irmão, quem não está firmado em Cristo, irmãos, se Deus permitir lutas, provas, perseguições, até falsos ensinadores, mentirosos, é necessário acontecer isso, irmãos, para os fiéis aparecer, para os fiéis levantar a bandeira que quer ir para o céu, a bandeira da vitória de Cristo, aleluia. Então, tudo isso é necessário acontecer, irmãos, para os fiéis aparecer. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 18. E a vossa aliança com a morte se anulará, o vosso acordo com o inferno não se subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis pisados. Vamos ler até o 20. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque amanhã após manhã passará de dia e de noite. Será que somente ouvir tal notícia causará grande turbação? 20. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá entender, e nela o cobertor tão estreito que ninguém poderá cobrir com ele. Os irmãos veem que o povo de Deus aqui, tanto do sul como do norte, né? Fala de Samaria, fala de Judá, não estava obedecendo, irmãos. Não estava atendendo, não estava querendo servir a Deus de todo o coração. Irmãos, ia vir açoite, ia vir perseguição. Dá esse exemplo aqui da cama curta, né, irmãos? Aqui no versículo 20, né? Será tão curta que ninguém se poderá estender, e nem um cobertor tão estreito que ninguém poderá se cobrir. Irmão, imagina você daí, a pessoa fazendo uma comparação, uma analogia, né? A pessoa deitar numa cama curta, irmãos, não consegue dormir, o cobertor
não protege do frio, né? Um lençol. Irmão, é assim para o desobediente. É assim para aquele que não quer atender a palavra. É assim para aquele que não quer servir a Deus, irmãos. Tudo vem errado, tudo vem faltando. Irmão, nós temos que entender, começando por mim, a palavra de Deus fala em Provérbios que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Aquilo que vem de Deus, irmãos, é para enriquecer a sua vida, não é para te dar dores. Você está vendo alguma coisa aí, você está falando assim, está me dando problema, dor de cabeça, luta, prova. Não é de Deus não, irmãos. Que a bênção de Deus, ela enriquece, não acrescenta dores. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 21 em diante. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irá como no vale de Gibeão, para fazer sua obra, sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. 22. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos correntes não se façam mais fortes, porque já do Senhor Jeová dos Exércitos ouvi falar de uma destruição, ao qual já está determinada sobre toda a terra. Irmão, esse tempo ia acontecer com o povo de Israel aqui, com eles. Para quê? Para que eles voltassem para o Senhor, eles servissem o Senhor, eles passassem por uma dura aperto pelas nações para vir buscar a Deus. Irmão, é num tempo futuro, irmãos, quando a gente sempre entra nesse assunto aqui e volta a falar que vai ter uma tribulação tão grande nessa terra como nunca houve, irmãos. A igreja de Cristo vai iniciar ela? Acredito que sim. Lendo 1ª, 2ª, 3ª e o 4º capítulo de Apocalipse. Já no 5º em diante não falo da igreja. Mas a igreja será arrebatada. Mas, irmãos, esse tempo virá. Irmão, se hoje está difícil, irmão, tem umas pessoas aí no mundo que falam assim que o inferno é aqui na terra. Não é não, irmão. Se o inferno fosse aqui na terra, ninguém queria servir a Deus. Irmão, o inferno é um lugar de pranto e ranger de dente. E a Bíblia diz que o diabo e os seus anjos, o falso profeta, a besta, vão todos ser lançados no lago de fogo e enxofre. E aqueles que não tiver o seu nome escrito no livro da vida. Isso é muito sério, irmãos. Versículo 23. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi os meus discursos. 24. Porventura, lava todo dia o lavador para semear, ou abre desterros todo dia da sua terra, né? Ouve, irmãos. A pessoa não tem que trabalhar, a pessoa não tem que lavar, tem, para poder comer. Irmão, quando você ouve a palavra, você atende a palavra, e você faz o que a palavra está escrito, você vai colher, irmãos. A Bíblia chega a dizer que Deus trabalha a favor daquele que nele espera. Irmãos, se você crê, nós cremos na palavra, Deus vai trabalhar ao nosso favor. Que maravilha, irmão, que honra, que privilégio, aleluia. Versículo 25 em diante. Não é antes assim, quando já tem nivelado a sua superfície, então espalhe nele o endro e semeia o cominho, ou lanço nele o melhor trigo, ou a cevada escolhida, ou o centeio, cada qual no seu lugar. 26. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Irmãos, Deus, em toda a Bíblia, Ele ensina, Ele fala, Ele instrui, Ele vem até você e a mim para ensinar a sua palavra, mas Ele quer que o meu e o seu coração, fala da nossa mente, seja aberto para a gente ouvir a voz dEle e atender o que Ele quer. Aleluia. Vamos ler do 27 e 29, irmãos, para a gente encerrar hoje aqui o capítulo 28. Porque o endro não se debulha com o trilho, nem sobre o cominho, para a roda de carro, nem como uma vara se sacode. O endro e o cominho como um pau. Cominho com um pau. 28. O trigo e o esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavaleiros. 29. Até isso procede dos exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Irmão, aqui Deus falando, usando Isaías para dar um exemplo da agricultura, da lavoura, que Ele cuida, que os homens têm que trabalhar, os homens têm que fazer a parte deles, para Deus fazer a dele. Deus quer fazer, Deus quer trabalhar, Deus quer lutar ao nosso favor, mas nós temos que estar crendo, esperando, obedecendo. O povo aqui não queria obedecer. Deus precisava tocar, às vezes, na lavoura, na agricultura, para ele sentir a perca, não colher nada,
ficar na mão dos inimigos, para eles voltar-se para Deus, irmão. Que capítulo maravilhoso, irmãos. Falando aqui de restauração, de arrependimento, irmãos, do cuidado de Deus, falando da obrigação que os homens tinham que ter, os homens lá de Israel, irmãos, em servir ao Senhor, em ser exemplo, na presença de Deus, irmãos, para que as nações conhecessem ao Senhor, irmãos, através da obediência deles. Irmãos, e quantas coisas mais poderíamos falar aqui nesse capítulo 28 aqui, irmãos, mas que a gente fique com essa palavra, irmãos. Você aí seja um canal de Deus, envie esse link aí para os seus contatos, aí para a gente estar evangelizando, deixa um joinha, vamos juntos estar levando essa palavra, pregando, irmãos, fazendo a vontade de Deus, como Deus queria usar o povo de Israel aqui, irmãos, hoje Ele quer usar você e a mim, para a gente levar essa palavra que venha curar, libertar, salvar todo aquele que se havia perdido, amém? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.